Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje para falarmos a respeito da festividade de Sukkot. Sim, estamos na festa dos tabernáculos, Hag Sukkot Sameach, feliz festividade de Sukkot. Também estamos aí caminhando para Shemini Atzeret, o 8º dia, também para Simchat Torah, quando celebramos de fato aí a conclusão de mais um ciclo de estudos da Torá. E hoje eu quero falar da festividade de Sukkot com vocês, mas de uma forma mais abrangente. Nós temos 3 festividades de peregrinação, as 3 principais: Pesach, Shavuot e Sukkot. Sim, e essas festividades, essas 3 festas, elas são o Mashiach, o Messias Yeshua. Por quê? Porque Yeshua, ele nos ensina e ele fala que ele é Haderech, Haemet veHachaim. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. E qual é a relação com as 3 festividades? Pesach, Shavuot e Sukkot também são o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Pesach é o caminho, é o Derech, é o acontecimento relatado pela Torá, onde o povo de Israel sai de um lugar e vai para o outro. Ele sai da terra do Egito, da escravidão, e vai para o deserto e consequentemente para a terra prometida, Eretz Israel. Então Pesach, ela traz para nós a ideia de caminho. Também existe um caminho que é a travessia pelo meio do mar. Então Pesach é o caminho. Em Yeshua isso representa também um deslocamento, uma transição da morte para a velha natureza para uma nova vida. Em seguida nós temos Shavuot. Shavuot está conectado com Emet, com a verdade. Por quê? Porque Shavuot celebra o recebimento da Torá, o recebimento da instrução. E não é diferente no cumprimento de Shavuot, após a contagem do Homer, ou como muitos conhecem, o Pentecostes. O Ruach HaKodesh foi concedido àqueles que creem em Yeshua. Então Shavuot está conectado com a verdade. E finalmente a festividade que nós estamos, Sukkot, que representa a vida. A vida, habitar em tendas. O povo de Israel, no deserto, na sua jornada, eles viveram, eles habitaram em tendas. Isso representa a vida cotidiana. E também ali eles estavam diante do Mishkan, o tabernáculo, que também era uma tenda. Então a vida está representada nesse cotidiano, nesse dia a dia de habitar em tendas e também de estar conectado com o Mishkan. Já em Yeshua, nós como corpo, como congregação, como Kehilat, ou como muitos vão se identificar como igreja, somos um corpo, somos um templo. Isso está associado à nossa vida. Mas essas 3 festividades, elas estão marcando a história da humanidade no passado, porque são de fato histórias que aconteceram, são relatos históricos, mas também estão conectadas com o nosso presente, porque elas têm um significado espiritual também, onde cada um de nós pode nesse momento estar vivendo um Pesach, um Shavuot, um Sukkot. Exatamente. Ainda que estejamos na data oficial de Sukkot, Pesach representa uma libertação. E alguém pode estar conhecendo a fé, conhecendo o Eterno, conhecendo Yeshua nesse momento e está vivendo um Pesach, uma libertação. Alguém pode estar recebendo a Torá, recebendo o Ruach HaKodesh, também está vivendo um Shavuot nesse momento. E outros já são habitação, já são tenda, já congregam, já estão em comunhão com mais irmãos na fé. E aí são tenda, habitação e morada. Mas essas 3 festividades, elas também apontam para o futuro, porque é uma realidade profética de uma plenitude que está por vir. Algo que eu queria comentar também, que é muito interessante, é que na festividade de Sukkot nós temos leitura da Torá para todos os 7 dias. E uma das leituras que é muito interessante, que corresponde inclusive com a data do meu aniversário, é sobre a história de Pinhas. Nós conhecemos muito bem a história de Pinhas, quando os hebreus se corrompem com as midianitas, levando mulheres midianitas para suas tendas para ali se prostituírem com elas e cometerem idolatria. E olha só, além disso, do efeito comum ali de todos,
os homens se envolvendo com mulheres, tem um sujeito chamado Zinri, um israelita, que ele é extremamente ousado, porque ele leva para sua tenda Cosbe, uma midianita, e ele faz isso na cara de Moisés, na cara de Moshe, sem escrúpulos, sem vergonha, de certa forma afrontando Moshe. Então ele foi muito ousado. E veja que tudo isso, a idolatria, a imoralidade, a prostituição, ela acontece dentro da tenda, dentro da Sucá. E Pinhas, como nós sabemos, tomado por zelo por Hashem, ele vai lá com uma lança e mata Zinri e Cosbe dentro da tenda. Olha só, e aí a gente tem que refletir, porque essa história que nós lemos, essa passagem da Torá que nós lemos em um dos dias em que nós celebramos Sukkot, fala a respeito da luta interior que nós temos. Nós, como morada do Espírito, do Ruach HaKodesh, como Sukkah, nós somos seres disputados em nosso coração. Yetzer Tov, inclinação para o bem, contra o Yetzer Hará, a luta entre o bem e o mal, entre a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. E isso está acontecendo constantemente na jornada dentro de nós, na nossa tenda. Isso acontece dentro dos nossos corações. E aí, nós vamos ser ousados como Zinri? Afrontar o Eterno? Afrontar Yeshua, nosso Messias? E trazer para dentro dos nossos corações aquilo que é a idolatria? Ou nós seremos zelosos como Pinhas e eliminaremos o mal de dentro da tenda, de dentro dos nossos corações? Continuamos então em Sukkot num processo de chuvá e fortalecendo a nossa vida espiritual para fazer a vontade do Eterno. Algo também que é muito legal e muito interessante na festa de Sukkot são os Ushpizim, que são os hóspedes ou os visitantes, como conhecemos. Isso consta no Zohar de que em cada um dos 7 dias de Sukkot, nós recebemos um visitante para ali sentar conosco e fazer uma refeição. E claro, aqui eu quero falar a respeito de algo místico? Não, quero falar a respeito de algo simbólico. E o que cada um desses visitantes, desses Ushpizim, tem a nos ensinar ao refletirmos quando entrarmos na tenda e sentarmos ali para fazer uma refeição, cumprindo a mitzvah de, Sukkah, sentar na Sukkah. O que nós podemos aprender com cada um desses visitantes? No primeiro dia, nós temos a visita de Avraham. Avraham é uma pessoa maravilhosa. Ele é conhecido pela sua bondade e pela sua hospitalidade. E o Pirkei Avot traz algo muito interessante no capítulo 1, verso 5. Abre a tua casa a todos e considera os pobres como fazendo parte da tua própria família. Isso é um princípio que Avraham tinha no seu coração. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que é ser hoje relevante? O que é ser uma pessoa relevante? Hoje, ser relevante está muito associado ao sucesso e o reconhecimento que nós temos fora de casa, que nós temos nas redes sociais. E isso tem, de certa forma, invertido os valores, onde dentro de casa nós somos pessoas ruins, pessoas totalmente em desacordo com a vontade do Eterno, mas fora, na frente da câmera, para que os outros de fora vejam, nós somos pessoas boas, sábias, inteligentes, que temos o que contribuir para um mundo melhor. E a gente quer, às vezes, sucesso, reconhecimento. E eu fico feliz, Baruch Hashem, porque às vezes eu faço um vídeo aqui e tem poucas visualizações. Mas não importa, eu fico feliz e honrado de compartilhar daquilo que o Eterno coloca no meu coração. Mas às vezes esse objetivo, esse desejo de se obter reconhecimento e sucesso consome tanto nós por dentro. Isso é um mal da nossa geração, onde realmente ser relevante depende do status que nós teremos fora. E aí eu olho para Avraham. Avraham é uma pessoa extremamente relevante, um dos homens mais relevantes da história da humanidade. E o que Avraham fez para ser tão relevante?
Se nós olharmos para a vida de Abraham, ele viveu uma vida extremamente simples. Foi um pai de família, um trabalhador, alguém do campo, cuidou da sua esposa, educou os seus filhos, andou em integridade com o Eterno e basicamente isso. Passou o legado do ensino sobre o Eterno para o seu descendente, o filho da promessa Yitzhak. Mas ele não fez algo extraordinário dentro da perspectiva que nós temos no nosso mundo contemporâneo. Abraham, ele era uma pessoa bondosa e hospitaleira. E para ser hospitaleiro, as coisas têm que estar muito bem resolvidas dentro de casa. Justamente por isso, existem muitas pessoas influentes na internet, mas a gente não sabe como que é a vida delas dentro de casa, assim como vocês não sabem como é a minha vida dentro de casa. E aí se torna fácil passar uma boa imagem. Mas para ser hospitaleiro, você precisa abrir a porta da sua casa e convidar as pessoas a entrar. E você só vai fazer isso se houver dentro da sua casa verdade. Então Abraham, ele é bondoso, ele é hospitaleiro, mas é porque ele é relevante dentro de casa. No segundo dia, quando nós nos assentamos dentro da sucá para fazer ali uma refeição, fazer as bênçãos sobre a festividade que nós estamos vivenciando, recebemos Yitzhak, o descendente de Abraham. Isaac, ele é uma referência em obediência, submissão e alegria. Sabemos pelo episódio da Akedah de Isaac que ele foi submisso, que ele obedeceu, que ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. E o nome dele, que traz uma alusão a riso, a alegria, ensina para nós, nesse segundo dia de Sukkot, que devemos ser obedientes, termos submissão a Hashem e fazer isso com alegria. No terceiro dia recebemos Yaakov, e Yaakov ele nos ensina sobre resiliência. Uma pessoa que a Torá relata toda a sua jornada de vida, altos e baixos, muitas dificuldades, muito sofrimento, sofreu o luto do seu filho Yosef, ainda que Yosef não tinha morrido, mas ele sofreu e permaneceu resiliente até o fim. No quarto dia, o nosso visitante é Moshe, um grande exemplo de humildade. E humildade é o tema central do que eu quero trazer aqui hoje no aspecto moral. E nós vamos voltar ao tema humildade. Quinto dia, recebemos Aharon, o sumo sacerdote, Kohen Gadol. Ele era um pacificador. E o que diz a respeito de Aharon? Que ele ama a paz, persegue a paz, ama as criaturas e as aproxima da Torá. Como Yeshua diz, bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino de Deus. E aí, nós somos pacificadores? Ou nós criamos polêmica, nós criamos discussões, ou nós queremos validar a nossa verdade, aquilo que nós achamos que entendemos, e superioridade, e enfim. Ou nós somos pessoas que quando as coisas não estão se encaixando, quando nós vemos pessoas que não estão se entendendo, nós chegamos, nós nos aproximamos e nós falamos, calma, shalom, paz, vamos ser pacíficos, não vamos brigar, não vamos nos entender. Isso é muito relevante nos dias atuais, onde existem tantas visões religiosas, tantos conflitos, tantos debates religiosos, todos usando da mesma escritura sagrada, mas com pontos de vista diferentes, interpretação diferente, e que acabam brigando, discutindo, se dividindo. E isso não agrada ao Eterno. Nós devemos aprender no quinto dia com Aharon a sermos pacíficos de vários modos, de várias maneiras, em todas as oportunidades que nós tivermos. Sexto dia, alguém extraordinário. Recebemos na Sukkah Yosef. Yosef é um grande exemplo de fidelidade. A Torá diz que ele era inflexível. O que é ser inflexível? Faça chuva, faça sol, com saúde, com doença, triste, alegre, com dinheiro, sem dinheiro, bem, mal, não importa. Não importa a circunstância, a situação. Yosef, cheio do Ruach HaKodesh, permanecia inflexível, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta. Sétimo dia, finalmente aí o sétimo dia, nós recebemos nada mais, nada menos de quem? Davi Hamelech, o rei Davi. E Davi ele é um exemplo de quebrantamento e de sinceridade. Ele é uma pessoa que tem o seu coração segundo o coração de Deus. Quando lembramos de Davi, pensamos
né, em um grande tzadik, mas lembramos, claro, das suas falhas. E por isso o quebrantamento e a sinceridade no coração de Davi é uma grande lição para nós. Por quê? Porque aí nós chegamos no 8º dia e nós recebemos do Eterno um convite especial. Depois de 7 dias sentando na Sukkah com esses ilustres Ushpizim, hóspedes, o Eterno nos convida a um 8º dia, a um dia a mais estar com ele na Sukkah, em Shemini Atzeret. E olha só que interessante aqui, a terra durará 6 dias, 6 milênios. O 7º dia, o 7º milênio, é o milênio do Mashiach. E o 8º dia, o 8º ano, é o Shemini. O 8º é o Olam Rabá. Por isso é interessante nós pensarmos no 7º dia, estarmos associados com Davi em relação ao quebrantamento e sinceridade, porque talvez depois de 6 milênios, quando nós estamos nos aproximando da chegada do Mashiach, talvez estejamos numa fase de maior necessidade de quebrantamento, de sinceridade, de arrependimento, de techuvá, porque a escassez da presença do Eterno muitas vezes em nossas vidas. Então nada mais condizente com o 7º dia do que quebrantamento e sinceridade, porque estamos próximos da chegada do Mashiach. Mas no 8º dia, que é um convite que se estende, o Ushpizim que nós recebemos é Shelomó, o descendente, o filho de Davi, que quando o Eterno fala a Davi a respeito desse descendente, existe ali uma interpretação literal para aqueles dias, mas também algo profético, apontando já para o Mashiach. E nesse 8º dia, para nós que cremos em Yeshua, recebemos Yeshua na nossa Sukkah. Então, Shelomó e Yeshua, ambos descendentes de Davi. Shelomó, ele é reconhecido como aquele que trouxe paz para o povo hebreu, para o povo judeu na sua época. Ele construiu o Beit HaMikdash e ele trouxe um refinamento do mundo, porque todos os povos ao redor de Israel vinham até Shelomó para aprender da sua sabedoria. E isso está conectado com as profecias messiânicas. O Mashiach é descendente de Davi, ele vai trazer paz ao mundo, ele vai reconstruir o templo. E aí, se você crê que é um templo físico ou não, a questão é que o princípio e a finalidade do templo, que é a relação e a conexão plena com o Eterno, o Mashiach vai trazer o refinamento do mundo. As religiões, as seitas, a falta de compreensão e as rivalidades teológicas vão cessar, porque o Eterno será um, o seu nome será um, e o conhecimento sobre Deus será um, porque o Mashiach vai trazer a verdade. Então, o 8º dia ele é mais do que especial, porque ele representa o mundo vindouro, o Olam Rabá, e o 8º visitante, Yeshua, o Mashiach, ele vem, mas ele vem para ficar. Baruch Hashem, ele é bem-vindo. Sukkot traz para nós uma lição de humildade. Nós estamos nesse momento num processo de aproximação de Deus. Nós passamos por Elul, passamos por Rosh Hashanah, por Yamin Noraim, que são os dias temíveis, também passamos por Yom Kippur recentemente, né? E agora finalmente estamos em Sukkot. E esse ano o que veio ao meu coração para abordar ou para refletir é uma lição moral sobre humildade. Olha só que interessante. Elul. O que se diz em Elul? Qual é a frase mais dita em Elul? O rei está no campo. O que isso significa? Que ele se faz mais acessível, que as portas estão abertas. Além disso, ele nos chama, ele ressoa a sua voz, nós ouvimos a sua voz através do toque do shofar. Todos os dias de Elul ouvimos a voz do shofar. E o que mais temos em Elul? Selihot. A nossa resposta ao saber que o rei está no campo, ao ouvirmos a sua voz, só nos resta reagirmos a essa realidade através de Selihot, orações de arrependimento e de perdão. Maravilha! E aí nós chegamos em Rosh Hashanah, que é o Yom Hadin, o dia do julgamento. Nós então passamos pelo tribunal divino, por julgamento, e ali decretos são emitidos. Decretos bons ou decretos ruins. E é um dia de muito temor. Apesar de ser, Rosh Hashanah,
um novo ano e tudo mais. É um dia de temor. Posteriormente a Rosh Hashanah nós chegamos a Yamin Noraim, que são ali os 10 dias de temor e aprofundamento na autoanálise. São dias solenes, são dias de muito temor para que nós cheguemos finalmente em Yom Kippur, dia de expiação, dia de perdão imerecido. E nós que cremos em Yeshua, gratidão imensa pela redenção proporcionada através de Yeshua. E então finalmente nós chegamos em Sukkot. Sukkot, que depois de todo esse processo, Sukkot é um convite do rei para habitarmos com ele. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: humildade ou orgulho? Depois de saber que o rei está no campo, humildade ou orgulho? Depois de ouvir a sua voz através do som do shofar, humildade ou orgulho? Depois de pedir o perdão um mês inteiro, humildade ou orgulho? Quando chegamos finalmente no dia do julgamento, humildade ou orgulho? Qual é a nossa reação? Nos dias temíveis e em Yom Kippur, humildade ou orgulho? Nós recebemos um convite do próprio rei para morarmos com ele. Qual é a nossa reação? Humildade ou orgulho? Certamente esse é um processo que deve destacar em nós, ressaltar em nós, extrair de nós um sentimento e uma postura e uma reação de humildade. E aí o rei nos convida para morar com ele. Em um palácio? Não! Não poderia ser num palácio, porque talvez isso subisse para nossa cabeça e depois de todo o processo, talvez sentiríamos que temos méritos, e agora estamos sendo recompensados pelos nossos méritos, atingimos méritos. Não, não. Ele nos chama, ele nos convida para morar em tendas, para justamente não perdermos toda essa humildade que ele vem trabalhando conosco ao longo de todo esse processo, porque a humildade vai fazer com que nós permaneçamos com o rei. Então Sukkot é a hora, o momento em que nós entendemos a dimensão de todo esse processo e as coisas começam a ficar mais claras, sabe? A proposta agora, então, é uma fusão. Em Sukkot nós recebemos a proposta de morar com o rei nas tendas, mas a proposta é uma fusão entre quem nós somos e o que a tenda é. E o que a tenda é? A tenda, a sukkah, é algo extremamente simples, extremamente frágil, algo que nos coloca numa condição de total dependência de Hashem, do Eterno, do nosso Deus. Então o Rei dos Reis, o Santo, bendito seja Ele, em tudo isso Ele nos revela que em todo esse processo Ele fez muito por nós. Para que nós chegássemos em Sukkot, Ele fez muito por nós. Um tópico que eu gostaria de abordar agora é o seguinte: a humildade e o ponto de encontro. Tehillim, Salmo 147,6 diz o seguinte: Adonai ampara, ou em algumas versões, eleva os humildes, mas joga por terra, ou abate, os ímpios, ou os orgulhosos. E o ponto de encontro é o local para onde ambos se deslocam. Deus e o seu povo, ambos se deslocam para se encontrarem em um local comum. Metaforicamente falando, o céu, esse céu que os nossos olhos veem, que os nossos olhos alcançam, é o ponto de encontro. No entanto, esse processo, desde Elul até chegar aqui em Sukkot, ele nos ensina que nós estamos muitas vezes estagnados. Nós estamos estagnados, porque o rei ele precisa descer e ele precisa emitir a sua voz para que daí nós tenhamos uma reação. O que isso significa? Que nós não temos condição de fazer nem aquilo que cabe a nós, nem a nossa parte. Se existe um ponto de encontro onde o Eterno tem que se deslocar parcialmente até esse ponto, e nós temos também que fazer a nossa parte, nós não temos a capacidade, o mérito de nos aproximarmos do Eterno. Por isso o rei desce. Só que ele não desce até o céu, onde a gente falou ali que é o ponto de encontro. Mas como assim? Descer até o céu? Descer até o céu?
Sim, nós já vamos ver que Deus, para se deslocar até o céu, ele desce. Não, Deus ele não desce só até os céus, onde seria a parte dele do deslocamento. Não. O rei está no campo, ele desce até a terra, ele desce até onde nós estamos. E se nós formos humildes em todo esse processo, como o Salmo 147, verso 6 diz, ele nos levantará, ele nos elevará. Agora, falando a respeito de humildade, uma coisa que é muito importante a gente falar é o seguinte: humildade para com Deus é muito fácil. Horas, ele é o rei, ele é o criador, ele é o soberano, ele era, ele é, ele sempre será. Ser humilde perante ele é muito fácil, mas nesse processo todo, a humildade que o Eterno requer de nós também está relacionada, ligada com os nossos semelhantes, com o nosso próximo. Temos sido humildes com os nossos irmãos? Vale refletir. Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu vou trazer a prova de que existe um ponto de encontro entre o Eterno e o homem. E que sim, quando o Eterno quer olhar para o céu, ele se inclina. Salmo Terlim 113, a partir do verso número 5. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina? Opa, se ele reina, ele é rei. Ele reina no seu trono aonde? Nas alturas. Olha só, olha agora. Verso 6. E se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ou seja, para que o Eterno possa olhar para os céus, ele precisa se inclinar. E se inclinar significa que o Eterno ele está se dirigindo àquilo que ele está contemplando. E aí, ele se inclina não somente aos céus, onde é a parte dele do acordo, do combinado, se deslocar até o céu. Não, ele se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. O rei, ele desce, ele vem até o campo. E aí olha só o verso 7, que interessante. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas, e ele ergue o pobre. Pó, cinzas e pobre. Isso não é Yom Kippur? Yom Kippur não é a data de afligir as almas, não é o dia de colocar o rosto no pó, de colocar cinza sobre a cabeça e de colocarmos as nossas vidas diante do Eterno de uma maneira simples. Não é no Yom Kippur que nós colocamos as roupas mais simples. As mulheres abrem mão de joias, de maquiagem e nos humilhamos perante o Eterno. Ou seja, o rei desceu, ele veio até nós. Nós somos pó, nós somos cinza, nós somos pobre, mas ele nos levanta dessa condição quando nós afligimos as nossas almas em Yom Kippur. Qual que é o resultado disso? Verso 8. Ele faz sentarmos com príncipes, com os príncipes do seu povo. O que é isso? O convite para Sukkah. Em 7 dias e no 8º dia nós sentamos na Sukkah com quem? Com os Ushpizin, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aharon, Davi, Shelomó. Finalmente Yeshua, o seu filho, o Messias. E não acaba por aí. Verso 9. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. E aqui uma só de brinde, aí, só para acrescentar e concluir esse salmo tão maravilhoso que está permeando todo esse processo desde Elul até Simchat Torah. Etrog é uma das 4 espécies utilizadas para o movimento do Arbat Haminim em Sukkot. E o etrog é o Pri Etz Hadar, é o fruto da bela árvore. Olha só que interessante, o etrog é o único elemento do Arbat Haminim das 4 espécies que permanece na árvore o ano todo. Ao mesmo tempo que ele floresce, ele também frutifica. E isso simboliza o que? A continuidade da vida, que é algo sem interrupção. E de acordo com o Talmud, de acordo com os sábios, o que isso representa? Que o etrog é um símbolo de fertilidade e bênção para ter uma descendência. Então é muito comum um casal onde o homem ou a mulher é estéril, são estéreis. Quando chega a Sukkot, eles investem, eles compram, eles escolhem o melhor etrog, para que na tradição judaica eles tenham méritos, para que o Eterno conceda a eles um filho.
E depois de todo esse processo que nós vimos aqui, recapitulando, o rei desce, ele levanta do pó, ele nos faz assentar na Sucá com príncipes, ele também faz da estéril uma mãe feliz que dá filhos. Muito bom, Baruch Hashem. E aí nós temos também um teor profético. Nós sabemos que Yeshua ele fala a respeito de vigiarmos, porque não sabemos o dia e a hora do seu retorno. E é verdade, a gente não pode tentar apostar, inventar, interpretar uma data, porque a gente jamais vai acertar. Só que uma coisa interessante, nós não sabemos o dia nem a hora, porém, o Eterno nos deixou pistas. Nós devemos vigiar muito mais no intervalo de tempo entre o toque do shofar de Rosh Hashanah até o início aí, ou até mesmo a conclusão da festividade de Sukkot. Por quê? Olha só, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 16. Porque, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar do shofar de Deus. Rosh Hashanah nós ouvimos o shofar. E os sábios eles dizem que Rosh Hashanah é uma ocasião profética, que está associada à chegada do Mashiach. Então a partir desse toque do shofar em Rosh Hashanah nós temos que ficar espertos, muito ligados. O próprio Mashiach descerá dos céus. O rei está no campo, o rei está vindo, o rei está descendo. E os mortos em Mashiach ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor, com o rei nos ares. Nos ares, aonde? No céu. No céu que nós vemos, no ponto de encontro. Olha que lindo. Olha como a Brit Hadashah está alinhada com o Salmo, está alinhada com todo esse processo de Elul até Sukkot. E esse ponto de encontro não é para ir morar no céu, mas é encontrar com o Mashiach nos ares e retornar à terra onde o reino será estabelecido. E ali estaremos com o Ushpizinho, o visitante do 8º dia, para sempre. Louvado seja o nome do Eterno. O processo, então, ele diz respeito à humildade. Matitiahu, Mateus capítulo 5, verso 5 diz o seguinte: bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. A Sukkah. Uma expressão judaica muito interessante é temor dos céus. Ô fulano, você não tem temor dos céus? Significando o quê? Você não teme a Deus? Então quando você olha para o céu, quando você olha para o alto, você é instigado o quê? A temer ao Eterno, a temer a Deus. E a Sukkah, na sua cobertura, ela representa justamente isso, justamente o céu. É por isso que a Sukkah, na sua cobertura, ela precisa ter uma abertura mínima que você consiga, ao olhar para a cobertura da Sukkah, ver também o céu. Assim como a cobertura da Sukkah representa o céu, quando você olha para ela e vê ali aberto o céu real, é como se o céu e a cobertura da Sukkah se fundissem e se tornasse uma coisa só. A Sukkah é simples. A Sukkah é simples. É um local de exposição. É um local de fragilidade. É um local de dependência. Agora, uma coisa interessante é que em Sukkot nós clamamos por chuva. Sim, a festividade de Sukkot, o movimentar das 4 espécies, está associado com a brahá, com a bênção de chuvas, Deus enviar chuva sobre a terra para que haja colheitas, para que haja o produto da terra. Mas se a Sukkah é frágil, se a cobertura é frágil, e se ainda tem que ter um espaço ali na cobertura para que você possa ver os céus, o que acontece se você estiver dentro da Sukkah e chover? Aqui onde eu moro, uma cidade que nessa época sempre tem muita chuva. Então antes mesmo de chegar a festividade de Sukkot, quando a gente estava em Elul, e Rosh Hashanah e Yom Kippur, já estava chovendo, né? Mas isso me traz uma lição também a respeito do que Yeshua falou. É claro, uma lição moral, uma lição ética. Aqueles que ouvem as minhas palavras, as palavras de Yeshua, e as praticam, os assemelhar-lo-ei a um homem prudente e sensato que edificou sua casa na rocha. E vindo a chuva, e vindo o vento, e vindo a tempestade, nada aconteceu, a casa continua abalada. Isso significa que apesar da Sukkah ser simples, nós estarmos dentro dela, ainda que chova, ainda que venham tempestades, ainda que venham dificuldades, se estiver edificado na rocha que é Yeshua, essa Sukkah, por mais simples, por mais frágil que ela seja, não será abalada.
Zacarias capítulo 14 diz o seguinte: Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa de Succoth. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Olha só a relação da chuva. Pode ser a chuva física, mas pode ser uma ideia de chuva e algo espiritual. Mas olha só a relação profética com a festividade de Succoth. Nós, na festa de Succoth, movimentamos as 4 espécies. Baruch Hashem, nós sempre temos chuva. O Eterno sempre manda chuva, literalmente falando. Temos alimentos sobre a nossa mesa e tudo isso é provisão divina. Mas que esse ano, ao movimentar as espécies, nós possamos pensar nas chuvas do Ruach HaKodesh, que venham permear a nossa vida como terra seca. E que da nossa vida, aqui da nossa terra, possam ser produzidos frutos. Frutos do Ruach HaKodesh, frutos de arrependimento, frutos para uma vida eterna. Hag Sameach. E até o próximo vídeo, pessoal.